Olá galera, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 10 de junho de 2022, sexta-feira, né? E que semana que tivemos, né? Uma semana meio longa, uma semana meio agitada também, foi uma semana bem interessante, né? A gente ter visto aí vários dados, várias mudanças de comportamento do mercado e movimentos bem interessantes que tivemos durante essa semana, né? Foi algo bem legal e hoje, para fechar a semana, ainda teremos ainda a taxa de inflação dos Estados Unidos, às 9h30, horário de Brasília, algo que vai ser muito importante para o mercado, né, ter uma noção aí de como realmente está a inflação, se realmente está parando ou não. Lembrando que, né, mês passado a gente viu uma quedinha pequena, né, na inflação de 8,5 para 8,3, mostrando essa retração aqui, algo legal. Agora a pergunta é se a gente vai continuar vendo aí isso aqui subindo ou descendo, né, nos próximos meses, ok? Mas antes da gente ir para mais detalhes sobre o que podemos esperar hoje deste dado, vamos falar sobre o que aconteceu ontem, né? Porque ontem a gente teve um dia bem agitado, começando então pelo Banco Central Europeu, né? Ontem a gente teve a reunião e tudo, e basicamente, galera, para quem principalmente tenha participado no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que o link inclusive está aqui na descrição, então para quem quer participar, por favor, entre lá, o convite está sendo feito, é grátis, tá? E lá eu coloquei alguns cenários bem interessantes, coloquei três na verdade, né? Um que realmente seria bem negativo, os comentários, algo que seria o que era esperado do mercado e o que seria muito positivo para o euro, né? E basicamente veio como a gente esperava, porém um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais negativo ali. Uma das coisas que a gente pode notar ontem é que ontem eles não falaram nada sobre realmente taxa de juros, né? Eles deixaram realmente. Desculpa, não falaram nada sobre aumentar as taxas de juros em 50 pontos base, tá? Isso que os traders gostariam de ver ontem, principalmente aqueles que gostariam de comprar o euro, era da Christine Lagarde talvez vir falar, não, 50% base pode ser uma opção provável para este ano, mas não sabemos ainda. Só dela ter falado isso já seria algo positivo para o euro, mas ela meio que tentou jogar esse assunto lá profundo, não gostaria muito de ter tocado e não disse muito o que pode acontecer, tá? Algo que também isso foi negativo para o euro, tá? Ela também usou linguagens que, na minha opinião, me fez muito lembrar o que o Bailey, né, que é o governador do Banco Central da Inglaterra, usa e está usando enquanto ele está aumentando as taxas de juros. Meio que essa linguagem que, ó, a gente só está realmente aumentando as taxas de juros só por causa de inflação, porque a economia europeia ainda continua em uma região, né, um pouco sensível, tá? Então, esse tom, né, essa linguagem que ela usou ontem também não foi nada legal. A gente viu o que aconteceu na Libra nessas últimas semanas e meses com o que o Bailey tem feito, o que ele tem falado, né? E aquilo que eu sempre falei para vocês, principalmente nessas últimas semanas, sobre o porquê as moedas, algumas delas não estão subindo, mesmo com o aumento nas taxas de juros. E o único que me fez lembrar isso antes do euro, né, é o dólar australiano. A gente teve o dólar australiano que, inclusive, o Banco Central australiano aumentou mais que o mercado esperava. Aumentou mais, tá, galera? A gente pode ver que ele subiu nessa vela aqui de 1 hora, tá? Vocês podem ver que, né, deixou uma sombra bem grande, depois voltou tudo, depois subiu com uma queda no dólar e olha onde está hoje, né? Então, se realmente fosse a moeda subir, usando essa razão para subir, que realmente era válida, deveria estar lá perto do 73, não perto do 71, né? Então, por que isso, Thiago? Porque realmente países como a Austrália deixaram muito claro que só estão aumentando as taxas de juros para controlar a inflação, tá? Deixando imagens, né, deixando algumas dicas que realmente eles vão continuar aumentando até ter o primeiro sinal que as coisas estão ficando um pouco complicadas. Ficando complicadas, provavelmente a gente vai ver eles parando e depois até talvez cortando, dependendo do que for o que acontecer economicamente, tá? Então isso foi uma das coisas que mais deixou tocado. Ela também cortou algumas projeções que teve ali no início do ano, né? A gente teve as novas projeções ontem de crescimento, de PIB, isso foram todos cortados, né? Inflação também, algo que para ano que vem, né? Eles esperavam que estaria talvez até um pouco abaixo de 2%, agora eles acham que vai fechar, ano que vem vai estar em torno de 2,3, né? Então um pouco acima do esperado.
que na minha opinião, né, isso é um pouco de uma piada, né, mas enfim, isso foi claro. Agora, pro lado positivo, é que ela já meio que confirmou que realmente mês que vem a gente vai ter um aumento nas taxas de juros. E isso meio que pegou as bolsas europeias um pouco não de surpresa, mas realmente teve esse choque, né? Olha o DAX, né? O índice principal da Europa. Olha a queda que a gente teve ontem, né? Aqui no DAX. E na minha opinião, galera, é apenas esse mercado balanceando, né? Meio que se digerindo essa nova direção que o Banco Central está tomando, né? Só deles confirmarem que realmente vão aumentar as taxas de juros, isso para os índices nunca foram bons. E quando essa primeira vez que eles vão aumentar a taxa de juros, né? Para o índice é uma nova informação, que eles têm que se adaptar, né? E aquilo que eu disse para vocês ontem, né? Se o Banco Central Europeu for aumentar, que é o caso, eles só não. A ideia deles é não só aumentar mês que vem e nunca mais. Né? A ideia é que eles realmente tenham pelo menos mais alguns outros. Né? A questão agora é o quanto eles vão aumentar, por quanto eles vão aumentar em cada reunião, essa velocidade, né, essa rapidez, é isso que o mercado quer saber, né? Então, isso para o DAX não foi algo tão positivo, né? Sabendo que realmente tendo a confirmação que o Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juros, né? Então, mais ou menos é isso que a gente teve ontem. Agora, para o euro já não foi uma coisa tão boa, né? A gente também viu o euro também caindo, né? O euro fez, inclusive, tudo que ele pôde aqui para segurar níveis altos, né? Mas vocês podem ver que a gente conseguiu, tentou pelo menos quebrar aquele range, né? Que a gente está aqui já há um bom tempo, não conseguiu, teve essa falha aqui em cima e olha onde estamos hoje, né, galera? Então, uma grande queda no euro. Obviamente, isso também foi algo bem positivo para o dólar, né? A gente está vendo o dólar index, inclusive, hoje, né? Fazendo novas altas, batendo aqui nessa região do 103,50, que é um suporte bem interessante. Lembrando que já, inclusive, galera, a gente até ultrapassou, né, a nossa primeira resistência, que era os 103,20, né? Vocês podem ver que a gente fechou acima, desceu um pouquinho abaixo, sentiu como suporte e agora estamos voltando. Lembrando que a gente tinha anotado, né, a próxima resistência sendo esse 618, quase batemos ali, e agora está aqui, né, esperando realmente os dados de inflação serem anunciados. Mas realmente foi isso, bem, um dia bem interessante, meio que eu, para quem ainda não entrou, galera, recomendo que você entre lá no nosso grupo do Discord também. Você vai encontrar o link lá no nosso grupo do WhatsApp para entrar aqui nesse Discord nosso. É ali, galera, onde eu posto toda a parte de análise, não todas, né, mas algumas coisinhas bem interessantes que eu vejo no mercado, tentando ajudar a galera, compartilhando as minhas ideias, como vocês podem ver. Então, quem quiser vir participar com a gente, está também convidados a vir participar aqui do nosso grupo, tá? A gente falou muito ontem sobre o que poderia fazer no euro, né? Eu dei alguns avisos sobre o que o dólar queria fazer, como vocês podem ver aqui, postando alguns gráficos, enfim, algo bem interessante aqui. Então, se você está operando sozinho, ou enfim, né, operar sozinho não é bom, né? E você tendo ali outras pessoas que podem compartilhar ideias, realmente é bem bacana. Obviamente não é um grupo de calls, né, galera? A gente está dando ali, né? Compra aqui, vende ali. Eu posto algumas coisinhas que eu pessoalmente estou fazendo, mas não é todas que dão certo, né? Eu não sou 100% de acerto. Mas obviamente tem um resultado bacana todo final de mês, né? A maioria dos meses eu tenho. E então, se você quer ir lá aprender, dividir suas ideias também, enfim, trocar ideias, entra lá nos grupos do Discord também grátis por tempo limitado, tá? Falando de ontem também a gente teve aquele seguro, aquele dado sobre o seguro-desemprego, né? Quantas pessoas pediram seguro-desemprego? E tá começando a ficar bem interessante, galera, porque já faz alguns meses, né, que a gente tá vendo um aumento aqui nesse dado, né? E vocês podem ver que basicamente desde março e abril, a gente tem visto esses números começando a aumentar, né? Isso aqui, galera, tem a ver, na minha opinião, com a inflação. Tá? Tem a ver com a inflação. Tem empresas que não estão querendo contratar porque está vendo a sua margem, né, de lucro diminuindo cada vez mais, principalmente por causa da inflação, né, por causa de principalmente preço de energia, né, enfim, tudo isso machuca bastante. Então, a gente está vendo isso, né, essas pessoas pedindo seguro-desemprego, pessoas sendo pedindo uma certa ajuda. Isso não é bom. Obviamente que é um pouco cedo ainda, vocês podem ver que, né, a gente está voltando para números ali, né, de janeiro, mas só esse aumento, galera, vocês podem ver que foi o maior aumento desde julho do ano passado. Então realmente foi um aumento acima do esperado.
tá? Então vamos ficar de olho nesses dados. Isso aqui são dados que podem ser os primeiros a vir realmente nos mostrar que o setor de trabalho dos Estados Unidos pode estar em um problema, mas ao mesmo tempo também é um pouco cedo ainda para confirmar isso, tá? Mas fiquem de olho nisso, os dados realmente não foram nada legais. Agora, vamos falar sobre hoje, né? Já que a gente falou de inflação, vamos falar então sobre o dado de hoje. Vocês podem ver que hoje o dado esperado é de inflação às 9h30 horário de Brasília, o mensal e o anual. E também teremos o núcleo, né? Que é tirando preço de energia e de comida, ok? Mas enfim, a coisa tá ficando difícil, porque agora a gente tá. Pra quem tem o pé do café com Forex, comigo pelo menos, a gente tem falado muito sobre a direção da inflação. E a inflação, galera, normalmente não fica em um setor, ou em um produto, ou em um serviço por muito tempo. Isso vai se espalhando e cada vez, né, a cada onda de inflação que vem, é em um setor diferente que a gente tem visto isso. E no momento, né, a gente já viu inflação afetando preços de carros, né? Lembra disso? A gente já viu inflação afetando chips, né, de computadores, que afetou a produção de carros, de produtos elétricos, enfim, tudo isso. A gente já viu mais no que também? Tô tentando lembrar aqui, galera. Mas enfim, a gente já falou mais sobre muitas coisinhas, né? Sobre é, metais, a gente já viu falar afetar a inflação em várias coisas, em vários setores ou produtos, né? E parece que nessas últimas semanas e meses a inflação tem ido muito para o lado de comida, pelo menos nos Estados Unidos. E também eu posso falar, galera, que aqui na Europa também eu acho que não é tão diferente assim, para ser bem sincero com vocês, tá? E o preço de comida realmente tem subido muito, como vocês podem ver aqui neste gráfico, realmente tem, né, complicado um pouquinho. Além disso, o preço de gasolina também tem batido, na verdade, aqui no Reino Unido, bateu o preço recorde, né? Nunca foi vendido o preço de petróleo, de gasolina tão alto como está vendendo aqui. Talvez no Brasil também, né? Eu não tenho tanta certeza, não tenho acompanhado tanto no Brasil como estão as coisas. Mas pelo menos aqui onde estou morando, as coisas não estão ficando tão legais. E no momento a gente vê que o crescimento, a inflação realmente está indo em comida bastante, né? E também gasolina. Na verdade, gasolina já não é de agora, né? Já tem acontecido há um bom tempo, né? A gente sabe disso, mas comida realmente é algo novo, né? A gente viu, né, no começo ali da pandemia, a inflação subiu um pouco de comida, mas não no crescimento, né, dos valores que estão agora, tá, galera? Então, realmente, isso está começando é algo para a gente ter em mente. Mas, de um lado, né, eu sempre gosto de pensar dos dois lados da moeda, viu, galera? E, principalmente nos mercados, né? Enquanto é dados, eu também penso da mesma forma. O que pode causar a inflação a cair hoje, né? Lembrando que hoje o esperado é que venha mais ou menos a mesma coisa que veio no dado anterior, 8,3, tá? O anual, ok? O anual 8,3, o mensal esperado é que venha em 0,3. Lembrando que, desculpa, o mensal 0,6 esperado hoje, o preço mensal anterior, né, o dado anterior veio 0,3, tá? Então esses são os números, tá, que é esperado hoje. Então, o que pode causar a inflação a ter caído, pelo menos neste dado do mês anterior, né, o mês então de maio? Algumas coisas pode ser, tá? Número um, sobre alguns produtos, né, inclusive fertilizantes, a gente viu uma certa quedinha neles ali. A gente também viu o preço de container, né, nesse negócio de transporte via cargo, enfim, navio e tudo mais, também dando uma recuada. E também o preço de alguns certos metais também dando uma recuada, tá? Isso também pode ser algo. Número 2, a gente viu reabrindo algumas regiões ali na China, né? Então tira essa certa pressão ali da produção que há na China no momento, tá? Então isso também pode dar uma ajudada à inflação a dar uma queda. E também o terceiro ponto que a gente pode talvez colocar nesse lado, né, que talvez a inflação realmente caia neste mês de maio, é nossa, galera, tava na minha mente agora. É a taxa de juros. Isso. Terceiro ponto, taxa de juros. Lembrando que os primeiros bancos que aumentaram as taxas de juros já faz mais ou menos em torno de 2 a 3 meses, tá? Então, mais ou menos daqui para os próximos meses, a gente deve ver essa reação enquanto ao aumento nas taxas de juros afetando a inflação, possivelmente, tá? Então, algo também que a gente deve ter isso em mente. Agora,
O que me faz, do outro lado da moeda agora, né? O que me faz achar que a inflação realmente não vai cair, vai manter realmente nessa região do 8,3 ou talvez até dar uma subida novamente, é os preços de energia, tá? Deixa eu mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Petróleo, galera, olha isso. Petróleo de volta na região dos 122, colado ali, né? A gente está apenas, galera, da alta que a gente fez ali pós-guerra, né? Que foi 129,40 mais ou menos. A gente está apenas 5% de distância do pico que o petróleo fez pós-guerra na Ucrânia. Ok? Muita pouca distância para o petróleo então começar talvez a fazer novas altas este ano. Natgas, que é o preço de gás ali nos Estados Unidos, também estão em preços mais elevados, né? Olha só maio como esteve, né? Maio teve realmente um grande aumento no valor do gás, depois deu uma recuada e agora a gente está fazendo novas altas ainda este ano. Olha só isso, né, galera? A gente não vê esse preço de Natgas, eu acho que talvez não neste gráfico, talvez eu tenha que mudar de servidor. Deixa eu ver, talvez indo pro... Talvez vindo um pro... deixa eu ver este. Vai piorar. Mas enfim, eu não tenho um histórico muito grande aqui, viu, galera? Mas enfim, são preços mais elevados este mês de maio, junho, tá? Nos preços de energia. Isso talvez realmente pode afetar bastante, tá? A inflação. Então, isso é o outro lado da moeda. O mercado em si espera que o número venha colado em um 8,3, tá? 8,3 não tenha muita diferença disso. Agora, se vier um número acima daquele 8,5, galera, realmente pode surpreender um pouco do mercado, tá? Isso simboliza, então, pensando lá no futuro, né, que talvez coloque um pouco mais de pressão para o Fed ter que realmente aumentar as taxas de juros rápido, né? Então isso pode trazer uma certa pressãozinha negativa nos índices e uma pressãozinha positiva no dólar, caso isso aconteça. Agora, se vir um número abaixo do 8%, eu acho que a reação vai ser ao contrário, tá? Eu acho que vai tirar um pouco dessa pressão do Fed a ter que aumentar as taxas de juros. O índice talvez vai celebrar isso e o dólar deve talvez cair, tá? Agora, se manter entre 8,5%, 8,6% a 8%, tá? Então a gente diz essa banda aqui, né, de 8,6% a 8%. Acredito eu, galera, que dependendo do número, né, se for positivo ou negativo, ele deve ter essa reação, mas daí vai ser algo bem limitado, tá? Então a gente não deve ver um movimento muito grande hoje, para ser bem sincero com vocês. Então, vamos ficar de olho nesses dados, nesses números que vão ser anunciados hoje. Pelo menos é isso que eu imagino que deve acontecer hoje. Né? Um número acima de 8,6. A gente deve ver realmente uma movimentação bem interessante. Abaixo do 8% mais ainda. Né? E também um movimento bem agressivo também. Mas é basicamente isso. Então, um número acima do 8,6, ruim para os índices, positivo para o dólar. Abaixo do 8%, bem ruim para o dólar, bem positivo para os índices, tá? Se mantém entre 8,6% e 8%, basicamente a gente deve ver uma reação bem inicial ali, legal, mas nada demais. E aí devemos acabar pro dia, tá? Porque basicamente, galera, é isso que a gente tem hoje, né? Eu sei que a gente tem a Christine Lagarde hoje, mas ela já falou ontem, então hoje não deve ter nada de novo. E a gente também vai ter confiança do consumidor às 11 horas, mas também não é um dado que move assim tantos os mercados, tá? Então basicamente é isso. Lembrando que semana que vem vai ser uma semana bem interessante, viu, galera? Só pra gente olhar rapidamente aqui e olhando somente os principais, vocês podem ver que a gente vai ter taxa de juros do Banco Central australiano. A gente... Ué, tô vendo que tá estranho. Eu falei, ué, a gente já teve a taxa de juros da Austrália essa semana, vai ter de novo. Aqui, a gente vai ter taxa de desemprego do Reino Unido, a gente vai ter a taxa de juros do Fed semana que vem, também teremos do Banco da Inglaterra, tá? E também teremos do Banco do Japão. Então, realmente, uma semana bem agitada semana que vem, talvez até mais do que essa, tá? Então, uma semana aí bem legal que a gente tem pela frente semana que vem, ok? Enfim, vamos dar uma olhadinha então na parte técnica, algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês, alguns preços, tá? Hoje de manhã a gente já tem visto o mercado meio parado, viu? E não é novidade, né, galera? Ontem mesmo a gente já teve uma grande queda no euro, uma grande subida no dólar. Hoje, né, não é esperado muita coisa, mas o euro, olha onde a gente está, né, já neste início, antes da sessão americana, né? A gente está numa região agora de suporte aqui
0,600, 0,590 mais ou menos. Então aqui é um suporte bem interessante para ver o que acontece. Se com os dados ele começar a ter fazer novas baixas, né, eu acredito que talvez a gente possa parar essa região do 0,550, tá, galera? Então daqui a gente talvez deve fazer uma correçãozinha, talvez, mas aqui seria o próximo suporte. Se nem aqui segurar, eu vou ficar bem de olho aqui entre o 0,515 e o 0,500, ok? São as duas grandes regiões de suporte que eu vejo, mas realmente, né, galera, esse rompimento do dólar, tá vendo, do euro, olha, bem técnico, né? Além da gente estar dentro de um triângulo que ele não conseguiu fechar fora, tá vendo aqui no ECB? Eu até anotei isso. A gente teve esse rompimento falso, quebrou fora do triângulo, também quebrou suporte, fez um pullback, tocou com resistência, foi direto para o próximo suporte. Aqui pode ser a mesma coisa, ou ele volta e talvez caia, ou se voltar acima do 0,650, talvez a gente volte para cima novamente, tá? Talvez ele só veio aqui para trocar, tá vendo? 38,2 que a gente tem aqui, para subir, também tem essa oportunidade, então vai depender dos dados. Se quebrar essa baixa, fique de olho 0,550, 0,515 e 0,500, ok? Mas realmente bem ruim, né? Essa vela semanal, se fechar essa semana desse jeito ou pior, acho que vai ser super negativa, né? Porque a vela anterior foi meio que de indecisão, essa vela super cheia negativa realmente não vai ser nada legal, na minha opinião, tá? Então, mais ou menos isso na Libra, no euro, na Libra a mesma coisa, também estamos batendo uma região de suporte, mais ou menos aqui, tá? Então, quebrando aqui, provavelmente o nosso próximo suporte vai ser essa região aqui do 2400, tá? Grande suporte que a gente tem nessa região aqui, viu, galera? Então, fique de olho nesse 2400, fechamento abaixo do 2400, acho que a pressão vai começar a aumentar bastante aqui para a Libra, não duvido dela vir querer testar o 23 ou 22,50 na próxima semana, caso isso aconteça, tá? Mas grande barreira aqui no 2400, se você acha que a Libra vai voltar para cima, ali é uma grande região para fazer isso. Mas se também não segurar o 2400, né? Tem o 23,50 e o 23,00. São os níveis que eu vou pessoalmente ficar de olho aqui, né? Mas a Libra, querendo ou não, está segurando melhor que o euro. Lógico que o euro foi afetado pelo Banco Central Europeu, sim, né? Mas a Libra está segurando melhor, mas começando a estopar a galera aqui, galera, pode dar uma acelerada, tá? Porque por enquanto ela está segurando bem, enquanto não estopa essa galera. Se começar a estopar os compradores, aí a gente pode ver essa aceleração aí na Libra, tá? Agora, se a Libra começar, galera, voltar acima do 2500, aí a coisa começa a ficar um pouco estranha, pelo menos para os vendedores, porque daí eu acho que a gente novamente está voltando acima dessa região e pode ser que a gente só tá em um processo aqui de correção, tá vendo? E talvez a gente venha aqui para fazer isso aqui, ok? Então, acima do 2500, eu pessoalmente já não ficaria tão feliz assim de estar vendido a Libra, tá? Agora, enquanto a gente permanece aqui embaixo, ok, para mim eu não vejo nenhum problema, mas também está numa região de suporte aqui a Libra no momento, ok? O dólar yen, galera, é um par que chama bastante atenção, principalmente hoje, porque hoje de manhã, como vocês podem ver aqui, vai estar em inglês, tá, galera? Então, só quero mostrar para vocês realmente o que está escrito, também para mim relembrar exatamente o que falaram, se eu achar aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, que o banco japonês, também o ministro da Finança do Japão, estão falando que eles têm uma certa estão com certo medo, né, por essa grande e rápida queda no ien que a gente tem visto aí nesses últimos dias, ok? Eles vão responder isso em um certo tempo, do jeito que eles acham melhores, baseado no que eles também, o acordo que eles também fazerem entre os G7. Então aqui, galerinha, com esse comentário, foi o que eu escrevi ali no pessoal, no Discord. Para mim, tendo esse comentário daqui para frente, fica um pouquinho complexo realmente querer comprar esse dólar yen ainda. Tá? Eu sei que tecnicamente não aconteceu nada muito de interessante, né? Mas fica um pouquinho complicado, porque pode ser um primeiro grande alerta do que eles estão falando sobre o yen, tá? Então, dólar yen, tecnicamente eu vou ficar de olho, ignorando notícias, eu pelo menos ficaria de olho nele tecnicamente dessa forma, de um triângulo ascendente, né? Então vocês podem ver muito claras as ondas, inclusive, né? Então,
mais ou menos isso, pode estar acontecendo aqui no dólar yen, mas quebrando, tá galera, abaixo dessa linha azul e também um fechamento abaixo do 133, tá, que foi onde a gente parou a última resistência que virou suporte, para mim pode deixar alguns compradores aqui bem preocupados e em choque, tá? Então eu não estou querendo dizer que já daqui vai cair, mas espere os rompimentos, as confirmações para a gente então começar a pensar neste par. Agora, o que pode acontecer, um plano B, é disso aqui realmente começar a subir, realmente forçando a mão do Banco Central japonês e também do ministro da Finança a ter que realmente fazer alguma coisa, a gente ir aqui e depois fazer isso aqui. Aí eles intervenir o preço do, né, do yen e aí a gente talvez veja uma queda. Isso é bem possível também acontecer, tá? O interessante, algo que eu mostrei para vocês, né, seria de a gente realmente quebrar essa alta de 2002, né? Acredito que tem muita gente talvez tentando vender ele agora, colocando stop loss aqui em cima, tá? Então eu não duvido do dólar yen talvez fazer uma nova alta ali perto e aí depois virar, ok? Então, mais ou menos dois cenários que eu vejo talvez acontecendo aí nos próximos dias. Então, muito cuidado querer comprar este par agora. Muito cuidado também vender este par. Se for vender, venda pequeno. Eu mesmo estou vendido bem pequenininho aqui nessa região do 133,80. Só para ver o que vai acontecer. Uma posição minúscula, tá? Então, tendo rompimento, eu vou adicionando mais e assim eu vou, tá? Mas muito cuidado, tá bom? O alerta foi dado, isso a gente pode estar bem próximo de uma intervenção do banco japonês junto com o ministro da Finança japonesa, ok? Então, mais ou menos é isso. O dólar australiano também é um par que chama bastante atenção, galera, porque a gente teve um dia bem negativo ontem. Por quê? Porque junto com o pulo do dólar, a gente também teve uma grande queda do SP500 ontem. Né? Olha só isso, que queda que tivemos ontem. Que finalmente a gente quebrou esse triângulo descendente que a gente tinha, quebrou ele, a gente falou que o próximo suporte seria 4.045, também não conseguiu segurar lá, e a gente já está indo para essa região que seria o nosso segundo suporte aqui, né? Que a gente inclusive mencionou bem, que também é o 50%, viu galera? Então, essa região que a gente já está tocando aqui, tem que ter um pouquinho de cuidado, é um suporte interessante para o SP500, tá? Se não segurar aqui, eu vou ficar de olho nesse 3.960, que é o 618, e após disso, só lá perto do 3.900, tá? Então, se os índices continuarem a cair, esse dólar australiano vai começar a sentir suporte, vai continuar sentindo essa certa pressão de queda, tá? O interessante é que realmente ele está segurando até bem nesse início de nessa sessão da Europa, né? Vocês podem ver que o SP500 está nas baixas do dia, ele está segurando super bem aqui por enquanto. Isso pode ser para enganar uma galera, pode ser um movimento meio falso, viu, galera? Por muitas pessoas talvez ter garantido um pouco do seu lucro, fazendo o preço subir um pouco, tá? Mas se for falso, a gente pode ver ele rapidamente já voltando para onde deveria estar, que é mais ou menos aqui nas baixas, tá? Então fique um pouquinho de olho nesse dólar australiano. Forte suporte nele é nessa região que era suporte, agora vira resistência, que é o 71,50, tá? Então fique de olho nessa região do 71,50, caso a gente volte lá é resistência, mas o fechamento, galera, do 4 horas acima dessa região, para mim já não é algo tão legal e aí eu prefiro ficar de lado, tá? Ou comprador, tá? Porque realmente vai, né, uma boa defesa nessa região, que era o 71,00, voltando acima do 71,50, eu acho que pode cancelar essa visão e provavelmente vai querer subir um pouco mais. Mas tudo vai depender dos índices aqui para este par, tá? Mesma coisa do dólar da Nova Zelândia, mesma coisa, né? Ele também tá aqui, parece que tá numa cunha, viu, galera? Então não se esqueça disso, tá? Se você não tem nenhum plano ou um hedge, né, pelo menos um cenário B de talvez um dólar caindo, né, e os índices subindo, se você não tem esse plano, talvez você tenha que ter esse aqui talvez em mente. Porque caso essa cunha rompe e realmente continue a subir, pode ser um par bem interessante que te dê essa proteção caso você esteja querendo vender o dólar, comprar o dólar, desculpa, e vender os índices, tá? Isso aqui pode ser um plano B legal para você ter, ok? Então, mais ou menos é isso também. Mas a mesma coisa, ele só vai realmente descer se os índices continuarem caindo e o dólar subindo, tá? Mas vocês podem ver que nessa subida dele, ele basicamente tocou no nosso suporte de ontem, sentiu resistência nele agora. Então, enquanto segurar essa região aqui, galera, do 64,35, 64,50, eu
ainda acho que tem um certo bloqueio aqui, mas acima do 64,50 eu acho que este par está rompendo e ele realmente não está de brincadeira. A gente pode ver ele voltando aqui para o 65, né? Hoje ou segunda-feira, ok? Então, mais ou menos é isso também que eu vejo neste par. Outros mercados que me chamam também bastante atenção é o ouro e prata, principalmente prata, viu, galera? Principalmente a prata, porque a prata, vocês podem ver que a gente está em vários períodos aqui bem interessantes, né? No diário, a gente pode ver um rompimento muito claro. Ontem, né, um fechamento fora de um canal, possível canal, ou talvez até uma bandeira de baixa aqui na prata, certo? No 4 horas, vocês podem ver que a gente está tentando romper e fechar abaixo dessa linha de tendência, onde a gente já fez 3 baixas, né? Nessa quarta, agora está sendo a quarta vez que a gente está tendo romper essa linha. Fechando abaixo pode dar uma certa pressãozinha. E numa hora, a gente meio que formou um certo triângulo, né? Rompendo o triângulo, agora, galera, o que resta é a gente realmente tentar e conseguir quebrar essa baixa aqui. Quebrando esse 21,44, a gente pode dar uma acelerada de uma queda e possivelmente vir brigar nessa região do 21,40, mais ou menos, ok? Por que 21,40? Aqui no diário, né, eu acho que mostra isso. 21,40 é aquele suporte que a gente teve ali, ó, em setembro de 2021, dezembro do ano passado, e também suporte aqui no dia 1º deste mês. Então, rompendo e fechando abaixo dessa linha azul, que é o 21,40, eu acho que pode dar uma acelerada ainda para a prata voltar novamente, testar as baixas aqui, na minha opinião, tá? Então, eu já estou vendido aqui neste mercado, com stop eu devo mexer nele em breve, né? Principalmente ele ter rompido esse triângulo, agora o que eu não quero ver ele voltando para dentro desse triângulo, né? Ou melhor dizendo, voltando acima desse 21,65, né? Se for o caso, eu já prefiro ficar meio que de fora, tá? Eu estou vendido aqui nessa região do 21,70 aqui, tá? Eu vendi dentro do triângulo ainda antes do rompimento. Então vamos ver o que acontece nesses commodities, mas mais o dólar subir, talvez mais pressão vai colocar nesses dois, né, no ouro e prata, então fiquem de olho neles, tá? O ouro, mesma coisa, né? Parece que a gente está testando neste momento essa baixa dessa possível cunha, né? Então realmente quebrando e fechando bem claro abaixo dessa linha azul, provavelmente vai vir querer testar essa região do 1830 ou até o 1810, tá? Então mais ou menos isso que eu vejo aqui também. E basicamente é isso, galerinha. Outros mercados eu não acho tanto interessante, não ainda, tá? Então, algo para ter em mente aí. O único que talvez chame a atenção antes da gente finalizar, então, é esse dólar canadense aqui, né? Olha a explosão que está tendo neste par, com alguns comentários que saíram ontem bem negativos do Canadá, mostrando ali alguns riscos econômicos que podem estar acontecendo no Canadá. Após esse comentário, galera, a gente pode ter visto o dólar canadense desabando, né? Então fez esse dólar americano contra o dólar canadense subir e ele está subindo bastante, né? Agora a questão é que eu acho que está bem estendido. Eu acho que provavelmente a gente vai querer sentir uma certa resistência em breve e a resistência que eu acho que ele talvez deve dar uma paradinha é essa região aqui do 27,63, tá? Então fique de olho nele, foi ali onde a gente fez uma baixa e depois de a gente ter rompido abaixo dele, vocês podem ver que a gente testou 2 vezes e rejeitou. Então ali eu acho que pode ser bem legal, junto com o ATR, tá? Essa linha azul, amarela aqui é o ATR. E também a gente tem a média móvel período 200 aqui no 4 horas. Então realmente chama bastante atenção. E vamos ver se a gente tem algum FIB extensão aqui, junto também com o último FIB retração ali também, junto ali nessa região. Então aqui eu acho que talvez a gente deve dar uma paradinha hoje, fazer uma correçãozinha, talvez para depois continuar a subir, alguma coisa do estilo, tá? Se você for pensar em vender aqui, venda pequena, porque realmente a forma que ele tem subido aqui tem sido bem violenta, tá? Então talvez o que pode ser que aconteça é que ele venha e faça isso aqui e depois faça isso aqui, talvez, tá? O dólar tá firme, né? Vamos ver o dólar index está firme, então você tem que respeitar isso, tá? Então talvez realmente o dólar continuando a subir vai obviamente fazer esse dólar canadense subir também, ok? Mas olhando o diário, né, aqui também não é o melhor local assim para você talvez fazer um swing trade, eu acho que se for a sua visão, né? Eu acho que para quem quer vender e segurar essa posição por alguns dias, eu acho que quer fazer o mais próximo aqui do 28,50, do 1,29, dali mais ou menos, né, para mais ou menos, creio eu. Eu pelo menos penso dessa forma, né?
Não sei se vai parar aqui. Eu preferia mesmo vender lá em cima, tá? Ahn, eu acho que é só isso então, galerinha. Se prepare que a gente vai ter os dados hoje, né? Já falei todos os números que podem ser esperados hoje, enfim. Fiquem de olho então nesses dados. Semana que vem vai ser ainda mais, uma loucura ainda maior aí pela frente que teremos, tá bom? Enfim, galerinha, muito obrigado. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, ótima sexta. Segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado, forte abraço, se cuidem. Tchau, tchau.